Tô deixando. Nossa, tá horrível a minha câmera, mas vai ter que ser essa, viu, pessoal? Tá horrível. Nossa, eu tenho que pegar os meninos que estão aí, hein? São 6. É a primeiro B. Quem tá do primeiro B aí? Eu faço a chamada aqui pra você, Mauro. Faz pra mim então, porque eu tenho que anotar isso tudo. Não, eu faço a chamada aqui pra você. Eu quero fazer que tem que dar nota, né? Os meninos que entrar tem que ter uma atividade feita. Tá? Se puder, eu acho bom. E aí, meninos, como é que vocês estão? Bem, meu Deus. É? Muita dúvida? Isso, vamos tirar essas dúvidas, qualquer uma que vocês tiverem durante esse período. Nós vamos tentar tirar agora nesses meia horinha, 40 minutinhos aí, pra gente poder dar uma corrida com essa história, tá? Porque senão vocês vão ficar um pouco complicado. Eu vou tentar dar essas aulas mais ainda. Pessoal, vocês desculpem aí, é que minha câmera da web, aqui, que é massa fazer isso aqui, tá dessa forma, mas se ela me ajudar e dar uma melhorada, talvez ela vá dar certo. Mas qualquer coisa eu troco de câmera e ponho a do PC. O PC é mais fraca. Né? Sei que esse defeitão. Podemos começar, meninos? Nós estamos com 6. Maria Edvana, Stephanie. Eu vou deixar aqui. Qualquer coisa, pessoal. Vocês podem também usar o chat para fazer pergunta. Pode abrir o microfone e fazer pergunta. Qualquer coisa que você achar, você pode fazer aí, tá? E aí a gente pode estar trabalhando. Tudo bem? Vamos entrar então na matéria que a gente fez nas últimas aulas. O que o pessoal teve dúvidas, que eu vi lá na atividade, foi na Baixa Idade Média. Vocês estão tranquilos com a Baixa Idade Média ou tem dúvidas? Vocês que estão aí. A crise do feudalismo. Vocês estão tudo tranquilo? Tranquilos? Quem está aí? Me dá um ok aí. Me dá um alô, igual a igreja, assim. Alô? Igual nas igrejas lá. Fala, pessoal. Eu preciso de vocês conversar comigo, senão... Eu não entendi nada de Idade Média. Sobre programas, eu não entendi nada. Se puder escrever o nome a sério, eu acho bom, hein? Questão de Idade Média, nós vamos então estar trabalhando essa parte da final da Idade Média, porque é uma confusão danada, porque é muita coisa ao mesmo tempo e vai estar culminando em um monte de transformação. Isso, coloca o nome. Eu vou aceitando aqui. Tá? Então vamos entrar aqui, pessoal. Tudo bem para vocês, então, a gente trabalhar essa parte? Pode ser, então? Então eu vou trabalhar de forma resumida. Qualquer coisa vocês podem estar perguntando para mim depois, fazer qualquer pergunta, tá? Pelo WhatsApp, sinal de fumaça, ligação, mandar ponto correio. Vocês dão um jeito aí que a gente conversa, tá? Nossa, eu tô com medo agora de a gente começar, mas vamos lá. Meninos, essa aula depois vai ficar disponível para vocês. Vamos lá, então. A gente vai falar da Idade Média. Se vocês quiserem anotar aqui, ó, eu vou deixar... O que é? Ela vai do século V ao século XV. Tá? Nós vamos colocar aqui dessa forma. Ela sai do século V ao século XV. O que isso significa? Foi mais ou menos 1000 anos. Então, quando o Império Romano acaba, tá? Inicia a Idade Média, que vai ter algumas características. Ruralização, que a gente falou, descentralização, e a economia a gente chama de subsistência, né? Então eu vou explicar isso aqui para você. Pessoal, durante o Império Romano era o quê? Muito bonito lugar, tá? Grande império, muito comércio, muita a economia bombando, tudo, tá? Era algo muito extraordinário. O que aconteceu que deu esse problema todo? O fim do Império Romano. Com o fim do Império Romano, as invasões bárbaras, todo aquele problema, né?
da crise dos escravos, né? Vai haver então uma ruralização. Começa o povo sair da cidade e ir para o campo. Com isso, houve então essa ruralização. As pessoas passaram a procurar abrigo nas grandes fazendas, certo? Com isso, o poder que o Império Romano tinha... Oi? Desculpa te interromper, mas não dá para ver o quadro. Não dá. As manchas, né? Uhum. Pois é. Depois eu mando uma foto da minha folha, que eu tô anotando. Tá. Pessoal, não, mas isso aqui é só uma introduçãozinha. O problema é que eu tenho que arrumar essa câmera. E o microfone dela é o que é bom. Mas vamos tentar aqui raciocinar. Vamos comigo. Daqui a pouco ela resolve. Ela vai quebrar meu galho. E aí vai haver a descentralização. Que é o quê? Antes o Império Romano era centralizado no poder do imperador, e aí eles vinham toda aquela cadeia de comando, as províncias e tal, a Europa tudo arrumadinha. Agora não. Acabou esse cara lá de cima. Acabou esses caras lá de baixo. Cada feudo, ou seja, vamos colocar cada fazenda, vamos colocar fazenda entre aspas, era um estado, entre aspas também, era sozinho. Quem governava? O senhor feudal. E aí, acaba por ali. Com isso também, lembram do comércio pulsante? Olha só, o Império Romano tinha as estradas que ligavam a Europa inteira, com comércio de tudo quanto é lugar, portos, era um trem mais maravilhoso. E o que aconteceu? Esse comércio acabou. Ninguém saía do lugar para comercializar com outros. Tem invasões bárbaras e reinos bárbaros, e todo aquele mundo foi destruído. E o que acontece então? Cada um corre para o feudo e fica ali naquele mundo de subsistência, tá? Eu produzo aquilo que eu consumo. E aí vai ter uma relação entre senhor feudal e o servo. Pronto. Essa vai ser a relação da Idade Média. Senhor feudal, que é a nobreza, e o servo. E isso vai permanecer até o século XII. Até o século XI. Por quê? Esse sistema vai ficar firme até o século XI. Chega no século XI, uma coisa vai acontecer. Vai haver uma alteração forte, tá? Em todo esse modelo. Durante o século IX até o século X, por aí, XI, acabam as invasões bárbaras, tá? Quem tá vendo aquele série Vikings? Vocês viram aquela série Vikings? Quem tá vendo? Dá um oi aí. Quem já viu? Os Vikings. Já vi, mas desisti pela violência. Mas aquela série conta o finalzinho da Idade Média, século VIII, século IX, por ali. É aquilo lá. Os últimos a atacar a Europa foram os normandos, os novos germânicos, que eram os nórdicos. Eles atacavam muito o litoral. E é violência mesmo. Só que eles atacavam muitas cidades do litoral, né? E esses nórdicos escandinavos, onde está hoje a Noruega, Suécia, tá? Aqueles pessoal lá, eles então... Peraí, teve uma pergunta, eu não vi. O Império Romano acaba por quê? São vários fatores. Espera aí, Letícia, eu vou te explicar agora. Ele vai acabar por quê? Um dos fatores, as invasões bárbaras. Quem são os bárbaros? São o pessoal de onde vem ali a Alemanha. E outros povos que vêm ali onde é a Rússia, a Ásia. Tá? Esses povos invadem o Império Romano, porque é um local muito bom, né? Muito rico. Então eles invadem para poder pilhar. E isso, muitos vão invadir para tomar o território. E os romanos não estavam dando conta de gastar com o exército para dominar aquilo ali. Além de tudo, os romanos precisavam muito de um negócio. O romano foi grande enquanto eles poderiam invadir um povo, roubar, né, ou pilhar aquilo que eles têm de riqueza e pegar aquelas pessoas e levar como escravo. Eles eram bons nessa época. Enquanto eles estavam fazendo isso, beleza. Mas quando eles tomam um território, eles têm que gastar com o exército. Beleza? E a economia romana ela era a base.
total em escravos. E o que aconteceu? Chegou o momento que Roma ficou gordona, grande, ela não deu conta mais de se sustentar. Ela estava pesada. O Estado estava gastando muito. Além de tudo, o Estado gastava com o quê? Com o povo. Muita gente morava e vivia às custas do Estado. O Estado comprava trigo e entregava para o povo, gastava muito com festas para poder o povo ficar calmo. E aí eles gastaram muito com isso. Fora a corrupção que Roma tinha. Roma também tinha uma grande corrupção. Tudo isso somado a não ter mais as invasões, não trazer mais escravos, né? E aí Roma dependia muito da produção interna para ela poder manter o Estado, ela ficou muito grande. Por quê? Cada vez mais o escravo ficou mais caro. Então, o que acontece quando você tem parte da sua mão de obra, né, que é o que você mais faz, parte da sua produção encarecida, você vai passar isso para os preços. Passou para o preço, vai ter um negócio chamado inflação. Inflação é um problema gravíssimo para qualquer país. Nós estamos sofrendo um pedacinho dela agora. Vocês não sabem o que é inflação lascada mesmo, né? Seus pais devem ter comentado. Foi lá comprar o arroz, estava esse dia 10, 12, agora está R$ 30. Houve um aumento abusivo. A carne esses dias estava lá, 20, agora está 40. Houve o quê? Um aumento inflacionário. Esse aumento inflacionário faz com que o quê? O poder de compra diminua. E aí a economia entra em crise. Roma, então, estava com esse grave problema. Faltando escravo e economia em crise. Né? E a fonte da sua força era o quê? Invadir para pegar. Só que não tinha mais como invadir porque estava muito grande e gastando demais com o exército. Então, era um problema crônico. E ela passou a ser invadida. Aí sim Roma começa a quebrar. Certo? E ela desaparece por causa disso. Nós estamos ferrados com arroz. Entendeu essa parte? E aí depois que cai, nós vamos ter um sistema que chama nobreza e servo, que vão copiar dos romanos e dos germânicos. Os romanos fazem o que com o povo pobre? Que ele tinha que dar alguma coisa. Eles pedem, né, e incentivam eles a ir trabalhar nas vilas ou fazendas. E esse povo começa a ir. Por que também? Porque também não compensa morar na cidade. Os bárbaros estão invadindo e vai matar todo mundo, vai passar geral. Então você morar numa cidade era perigoso, porque os bárbaros estavam invadindo os germânicos, né? E aí, qual que era melhor? Melhor correr para uma fazenda, né? Porque na fazenda os bárbaros é mais difícil deles irem. E assim foi. Muita gente foi para as fazendas. Quando os bárbaros invadem, eles vão pegar esse sistema e continuar, eles vão tomar as fazendas para eles, e os romanos que estavam lá vão ficar lá como servos, né? E o povo bárbaro que vinha, que não era nobre, vai entrar nesse sistema de servidão. E aí fica todo mundo servo, desde o século V até o século XI. Tá? Até o século XI, não, até o século XIV, XV. Tá? Então esse sistema é que funciona, beleza? Eu até expliquei lá na aula, eu falei para vocês o que era um servo, o que era um escravo, tá? Eu expliquei o que é um proletário. A gente até brincou muito com isso lá. Ah, tá. Beleza? Voltando então. Então, os últimos bárbaros a invadir foram os nórdicos, né? Os escandinavos na época que chamavam. Hoje são noruegueses, finlandeses, tá? Dinamarqueses, tá? São esse povo daquela época que vinha em barcos. E eles eram grandes pra caramba, porque sangue purinho, tá? É igual, é muito forte, muito grande, não tinha medo de morrer. E bateu mesmo, bateu doído nos europeus, nos ingleses, que eram a antiga província romana. Nossa, mas eles fizeram um regaço na França, em tudo quanto é lugar. Punha medo de verdade. Dentro ali, mais ou menos, do litoral, onde tinha rio que eles poderiam entrar, que eles chamam de fiordes, né? Que eles podem entrar e tal, tal. Quando chega um período que também vai cessar isso.
Lá para o século X já não tem nem invasão desses povos. E o que acontece de interessantíssimo? Em todos esses fatores, nós vamos ter algo muito massa dentro disso. O crescente poder da igreja. A Igreja Católica, desde o Império Romano, ela já era oficial, tá? Os imperadores Constantino, Teodósio, tudo já começa a tirar, deixar de ser... Elas passam a deixar de ser clandestinas e passam a ser religião oficial, né? E aí o que acontece? Eles vão então colocar dessa forma. E a Igreja Católica começa a ser a única instituição na Europa forte que você vê. É o prédio, na época, onde tinha a maior estrutura, mais bonita nas cidades, nos feudos, nos lugares, tá? Até há pouco tempo, a gente pode ver esse tipo de coisa, esse poder da igreja nas nossas cidades. Quase todas as cidades de Goiás, para você ver, elas iniciam com a praça da igreja e o povo ao redor. Começa ao redor. Porque nós tínhamos um sistema de paróquias. Isso é herdado da Idade Média mesmo, pessoal. Isso é coisa lá da Idade Média, né? E outra, já viu que a igreja, qual que é a arquitetura de uma igreja? Ela é alta, porque ela é a morada de Deus. Então, Arquitetura gótica. Começa a ter o gótico agora. Não, mas a questão da arquitetura de igreja, qualquer igreja que você vai ver, você vê que elas são monumentais. Geralmente elas têm uma torre, tá? Uma torre, um sino para anunciar, né? Anunciar os cultos, né? As missas que falam na igreja católica. Então ela tem aquele prédio grandão. Nenhum prédio era tão grande igual das igrejas, né? Então, naquela época. Então eles faziam esses prédios grandes para reunir a comunidade. Então era o local de reunir todo mundo. E o pregador era o cara que tinha o poder, de certa forma, moral. Era o único que ligava todo mundo. Ligava o senhor feudal, ligava o servo, ligava tudo a ele. Então eles começam a ter um poder na Europa. E o que é mais interessante, quando os bárbaros invadem, eles vão formando reinos bárbaros. E os bárbaros vão se convertendo ao cristianismo. Clovis, aí depois vem Carlos Magno, converte ao cristianismo, se alia à igreja, se alia ao papado, né? Porque o Papa era o cara que que tinha o poder moral da população. Então essa aliança era interessante. Se o Papa me apoia, eu tô feito, maninho, né? Porque o povo vai me apoiar. A ideia era essa. Até na época, na aula, até eu falei do Clóvis, falei do Childerico, né? Falei dos caras lá que a gente explicou desses reinos bárbaros. E aí a igreja, então, cada vez com mais ascensão. Chega nesse período aqui, a igreja é a instituição mais poderosa da Europa. Nada é mais poderoso que a igreja, tá? Existem várias formas lá. A igreja falava dos senhores que comandavam politicamente, mas as leis de Deus eram maiores que as outras. Então a igreja era a instituição mais poderosa. Bom, com isso a igreja se sentiu tão forte, tão poderosa, que ela começou a se sentir ameaçada por outra religião que surge, a religião islâmica. Lembra que eu até dei uma aula para vocês, coloquei sobre o islamismo, né? Que é a religião lá de Maomé, que é a terceira fase, ou terceira religião vinda dos hebreus, tá? Vem o judaísmo, cristianismo, islamismo. Tudo raiz da religião hebraica, certo? O judeu não aceita o cristão não aceita o muçulmano. E o muçulmano aceita todo mundo. Como os livros sagrados são todos, né? Jesus é um profeta, né? Os profetas da Bíblia, para eles também são profetas de Deus. Maria é uma mulher santa, mas Maomé é o primeiro, tá? Ele foi elevado ao céu e tal. E aí tem essa história lá, como nós também temos a nossa, que o judeu também não aceita. Beleza? É assim que funciona. São religiões. E o Deus é um só. Um só. O Deus é um só. E aí o que rola aqui? Vamos lá. Bom, com esse ponto, nós chegamos
ao poder da igreja tão forte, o que a igreja faz então? Ela quer expulsar os muçulmanos da Europa, judeu que vivia lá. Por que judeu? Porque os romanos destruíram os judeus, expulsou eles tudo lá da Palestina. Eles fizeram um tal de diáspora, de novo. Tá? Os coitados, os judeus só sofreu. E aí sumiu com eles da Europa, da Ásia, lá da região deles, né? E eles então vazaram, muitos vazaram, os que protestaram lá vazaram. Porque sempre o judeu ele luta pela terra que Deus deu para ele. Né? Que vocês sabem, isso é a história da Bíblia. Tá? Bíblico isso lá. O Velho Testamento é a Torá praticamente. Né? E aí o que acontece? A igreja então começa a brigar contra esses avanços muçulmanos. Por que ela começa a brigar? Porque o negócio não estava bonito, não. Não estava nem um pouco bonito. Tá? E vai ficar mais feio até ao decorrer do tempo. A hora que os turcos entram nessa história, o bicho vai pegar mesmo. Por quê? Os muçulmanos já estavam na Península Ibérica. A Península Ibérica é onde está o quê? Espanha e Portugal. Nós temos um monte de palavras árabe. Embora a gente não ache, mas temos. Ó, alfinete não é português, é árabe. Perdiz não é português, é de origem árabe. Almoxerifado não é português, é árabe. Almofada não é português, é árabe. E tem várias outras palavras que é de origem árabe que está na nossa língua. Por quê? Porque a Península Ibérica, onde é Portugal, estava na mão dos muçulmanos. Tá? E o Papa estava muito preocupado, porque o norte da África, a Península Ibérica, e agora eles estavam atacando a região onde é a Turquia hoje, que era o antigo Império Romano do Oriente, porque o Império Romano foi dividido em duas partes. E aí o que eles estavam querendo? Expulsar esses caras dali. E eles tinham mais outro probleminha naquela época, das cruzadas. Então a igreja, vamos falar das cruzadas. Onde a gente... A igreja queria o poder. A nobreza, olha só que legal, queria terras. Né? E aí o que está acontecendo então? O bicho vai pegar. Por quê? A igreja, querendo ir ajudar, gente, na próxima aula não vai ter essa câmera, tá? Semana que vem a gente vai tirar isso aí. A igreja, e eu posso explicar tudo de novo se precisar, a igreja queria mais poder, tá? Ela queria mais poder, ela queria comandar mais a Europa, beleza? Mais o poder. Então, ela faz o quê? Ela insufla a população, a nobreza, a lutar contra esses muçulmanos. Ela vai insuflar. E aí o que vai acontecer? Os nobres pegam a ideia. Beleza, se a igreja quer poder, eu quero mais terra. Porque terra era a origem do poder. Se eu tivesse um feudo, eu era um cara poderoso. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais terra eu tivesse, mais poderoso eu era. Tanto que o senhor feudal brigava um com o outro. E aí, o que eles fizeram? Começaram a atacar as regiões muçulmanas, tá? E para quê? Para tomar as terras. Para pegar aquelas terras para eles. Então, a ideia deles era essa. Então, eles começam a fazer um monte de coisas na Europa, matar um monte de muçulmano, matar judeu, matar tudo, né? Começa a brigar e empreende uma luta contra eles para conquistar a Terra Santa. Então começa a sair europeus da Europa para atacar onde é Israel hoje. Tá? A Palestina, Israel. E aí começam as cruzadas na intenção de conquista de terras. E aumentar o poder da igreja. Pessoal, tu troca de pincel, mas o pincel está uma bosta. E aí o que acontece? Vai haver sim várias cruzadas, vai haver muito ataque, tá? Vai haver muita coisa. Quer ver? Nós temos aqui os mapas.
Vocês estão vendo o mapa aí? Ou tá muito curtinho? Fala comigo. Não, Mauro, não está visualizando ainda não. Então, peraí, eu sei o que que é. Ainda não. Janela. Aqui, ó. Facinho. Agora vocês estão vendo. Agora sim. Exatamente. Porque agora o bom do Meet é isso. Pessoal, o que está acontecendo? Aqui. Aqui é a Europa, tá vendo? E aqui é a Terra Santa. Tá? O que eles estão fazendo? Eles estão vindo atacar toda essa região para quê? Para invadir essa região aqui. Isso aqui são as várias cruzadas que teve. Certo? Essa aqui que foi as várias cruzadas. Eles tentaram tirar os muçulmanos daqui. Né? E isso fez com que houvesse uma guerra terrível naquela época. Estão vendo aqui? Primeira cruzada, segunda cruzada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Né? Então tem essa parte. São várias. Só que vocês não precisam estar decorando quem são elas. Tá? Voltou para mim? Para minha imagem verde horrorosa? Voltou, tá na lousa. Então o que está rolando agora? Essas cruzadas, o sentido que eu preciso que vocês achem é o quê? Que eles tentaram invadir a Terra Santa. Vão conseguir em algum momento, mas depois vão perder fragorosamente. Tá? Inclusive, perde feio. Os povos que viviam ali eram vários povos. Né? Tem até um famoso, que hoje não tem estado, são os curdos. Saladino era curdo, o que vai libertar Jerusalém. Né? Se vocês verem o filme Cruzadas, vocês vão ver o Saladino. E aí o que vai acontecer? Esses cruzados, então, vão tentar fazer isso, vão tentar buscar, vão tentar dominar, só que, logo depois, né, eles começam a perder. E a Europa, então, ela não consegue conquistar a Terra Santa e as cruzadas estão perdidas. Quais as consequências das cruzadas para a Europa? A igreja queria o poder máximo. Só que a igreja, o que aconteceu com ela? Mas ela estava certa na época, assim, de pensar que ela poderia conquistar. Porque ela tinha todo o poder da Europa na mão. Um monte de gente parada. Uma economia horrível. E muitos soldados. Contra os muçulmanos. Que eram, teoricamente, né, e militarmente, na ideia da igreja inferior. Uma bobagem. Eram estados organizados. Olha, agora vem o problema. Estados organizados, poder militar forte, uma economia para poder manter a guerra forte, tá? E estava lutando em próprio território. Aí, os cruzados, economia fraca, sem linha de suprimento, né? Sem organização de um estado. Era assim, montava a cruzada e ia, uma aventura, né? E sem organização. Então, o que aconteceu? E muito mal treinado, mal organizado. Foi uma derrota feia. Só que vai haver uma alteração. A igreja tinha razão em achar, só que ela, estrategicamente, ela perde. Perde por vários fatores. Um deles é o que eu falei para vocês. Só que o pior, tá? Para a igreja, era o tiro melhor que ela tinha, era o máximo que ela poderia ter. Mas foi a pior coisa que ela fez, né? Por quê? Porque ela perde poder nessa hora. Ela vai perder poder. Porque o homem que estava vivendo aquela Europa rural, decadente, descentralizada, no qual ela ficava falando, esse homem muda, tá? Ele mudou totalmente. Porque ele vai ver o quê? Um Oriente Médio com economia pulsante, com cidades grandes, com poder militar, com organização, com tudo. Então eles vão ver aquele mundo e vai voltar para a Europa. O cara viu tudo isso e vai voltar para a enxada na Europa, mas não vai mesmo. Ele vai voltar com a mentalidade diferente. E quando você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar aqui primeiro. Não adianta você mudar nada se você não mudar as mentes. Não adianta. Nenhuma revolução inicia
se não tiver as mentes montadas, tá? Se você não acreditar e não ver o mundo de outra forma. E aí que está a tal história. Eles então voltam para a Europa com outra mente. E isso vai fazer com que transforme a Europa totalmente. Nós vamos ter mais uma coisa importantíssima, que eu vou até mostrar para vocês. Dentre as cruzadas, para mim, a mais importante é essa que eu vou dizer para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. Esse mapa aqui. E é mais engraçado. E o mais engraçado é o que eu vou falar aqui. Espera aí que eu já vou mostrar aqui para vocês. Cadê a... Espera só um pouquinho, meninos. Agora esse treco aqui é difícil. Apareceu para vocês aí? Sim. Meninos? E os outros, galerinha? Fala comigo. E, ó, fala comigo. Se vocês não falar comigo, eu vou brigar com vocês, velho. Olha só, meninos. A quarta cruzada, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha o meu mouse. Isso aqui é a região de Veneza, isso aqui é a região de Gênova. Tá? Todas são cidades italianas, embora eram ducados separados, não era uma Itália, a Itália se separa. E eles vão fazer algo extraordinário nessa época. A quarta cruzada foi a cruzada não contra os muçulmanos nessa região. Você acredita? Vai ser contra, a quarta cruzada vai ser contra os cristãos. Olha que absurdo. Eles saem daqui para brigar em Constantinopla. Vocês acreditam nisso? Eles vão atacar Constantinopla. Cristão. Mais ou menos a igreja romana contra a ortodoxa. Mas não é a igreja, é os estados católicos contra o estado da igreja ortodoxa. Porque a cruzada foi muito para ajudar os ortodoxos aqui, ó, tá? Para ajudar o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né? E o que acontece? Eles vão invadir aqui. O que eles queriam? Pessoal, eles queriam que eles fizessem comércio com Gênova e Veneza. A quarta cruzada, eles vão abrir o Mediterrâneo para o comércio de produtos vindos do Oriente, da China, da Índia e de outros lugares. Olha só que loucura! E aí eles atacam e obrigam Constantinopla a comercializar com eles. A quarta cruzada é que vai abrir o comércio do Mediterrâneo. Volta a ter produtos nessas cidades, tá? E eles começam a ter o quê? Algo muito importante, rotas comerciais. E essas rotas comerciais vão surgir outra coisa importante, as feiras. Com as feiras vai surgir algo mais importante ainda, as cidades. Certo? E aí a quarta cruzada não tem nada a ver, tá, com questão religiosa de território. E olha só, vocês estão me vendo agora, né? E olha só, por causa da quarta cruzada vai haver o renascimento comercial e urbano. Lembra daquilo que eu falei que muda a mentalidade?
O homem que viu aquele mundo lá, ele vai voltar para a fazenda, ele vai tentar ser comerciante ou ir morar na cidade? O que você acha? Você mora na cidade. Você sabe como é que funciona, né? Se você for para um outro lugar, com a cidade maior, não, faz de conta que você morou na fazenda. Você vem na cidade, você vê o comércio, você vê as coisas, vê os bares, você vê as baladas, você vê, sei lá, celular, você vê um caramba de coisa que lá na fazenda não tem. Você vai querer voltar para a fazenda ou você vai querer viver nesse mundo novo? Viver no mundo novo. Lógico. E os caras, o que eles fizeram? Quando eles voltavam, o que eles trouxeram? Trouxeram aquele mundo novo, aquela ideia de mundo novo, de volta. E quando eles estão voltando, eles começam a ver o comércio, começa a iniciar a cidade. O cara vai lá trabalhar para o senhor feudal de enxada, nem pensar. Ele passa a viver e mexer com essas coisas. Muitos vão querer ser comerciantes, muitos vão querer viver no mundo urbano. E aí começa a transformar esse mundo feudal aqui, ó, começa a cair. E vai surgir, dentro desse período aqui, uma nova classe. É simplesmente a classe que domina hoje em dia o nosso mundo, chamada de burguesia. A burguesia, dentro dela, tinha um ideário de um sistema econômico que ainda não existia, mas vai existir logo depois, que se chama sistema econômico capitalista. Aqui que é o ponto mais importante da aula. Vocês vão começar a entender como que o capitalismo vai surgindo, tá? O que aconteceu? A burguesia tem sangue nobre? Não. A burguesia faz parte da igreja? Não. A burguesia faz parte do quê? É um pedaço do povão. Só que esse povão, esse pedacinho que se chama burguesia, são caras o quê? Comerciantes, banqueiros, né? É os caras que são o quê? Que acumulam algo muito importante, riqueza, né? O que significa riqueza? Riqueza significa capital. Não é o que a gente faz todo dia? A gente quer capital, não é não? Ou vocês estão estudando para quê? É capital. Lógico, você quer arrumar um emprego, você quer comprar um carro, você quer acumular riqueza, você quer comprar uma casa, isso tudo é capital, tá? É uma forma de você obter recurso. É nossa mentalidade capitalista, nossa mentalidade burguesa, que surge nesse momento aqui. Então eles começam a surgir e começam a montar esse sistema que vai começar a imperar no mundo. Só vai dar certo no século XIX, ele vai firmar no mundo inteiro. E aí é o sistema predominante, né? Mas já inicia. E aí começa a transformar toda a Europa. Por quê? A burguesia começa a ter o quê? Dinheiro. E ela então vai querer ter o quê? Riqueza, né? Ela tem dinheiro, tem riqueza. Vamos colocar assim. Dinheiro é renda, riqueza. Ela começa a acumular poder, acumular riqueza. E aí o que acontece? Ela começa a fazer frente aos nobres, à igreja. E ela chega na galera e fala, eu quero poder. E a nobreza e a igreja falam, não, não vou te dar. Começa a haver uma tensão entre nobres e igreja contra essa burguesia. Chama burguesia porque vem de burgo, tá? Que em alemão é cidade. Tá? Então, pessoas que vivem no burgo, pessoas que vivem na cidade. Por isso que chama burguesia. E aí que tá. Esses caras começam a dominar. Com isso, vai enfraquecer o sistema feudal. Aquele sistema. Aí a galera que está lá na enxada trabalhando, tomando, quase tudo que produzia tinha que entregar para o senhor feudal, começa a meio que grilar. Muitos vão morar na cidade. O negócio começa a ficar feio. E aí vai surgir várias coisas que hoje nós estamos passando por uma. Né? Uma das primeiras coisas. Uma crise de saúde pública, chamada peste negra. Vai surgir outra coisa também. Vai surgir um negócio que chama guerra. E vai surgir outra coisa também, que chama fome. Nesse período, o sistema feudal vai cair feio. Por quê? Já está com a mentalidade alterada.
o sistema feudal, daquela forma, já se mostrou ineficiente. Por quê? A burguesia já se mostrou de outra forma. Aquele sistema já está ineficiente. E olha só que massa, tá? Vem uma peste. Primeiro, qual que é o primeiro? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Crise do feudalismo. Vem a peste negra. Vamos lá. O que foi a peste negra? Vocês lembram das cruzadas, da quarta cruzada? Eles iam lá em Constantinopla, comprava produto e voltava? Lembra disso? Beleza. Quando eles iam lá, eles compravam produto com navios. Certo? E rato em navio é o que mais tem. Beleza? Que as ratazanas desse tamanho, eles vivem mesmo em navio. Então eles tentam matar e tal. E o que aconteceu? Os navios que vinham da Índia, as caravanas que vinham da Índia, as coisas que vinham de lá, também traziam ratos de lá. E esses ratos, lá na Índia também tem na Índia e na China também teve peste negra, viu, gente? Também teve a mesma coisa. Eram doenças que existiam lá. E o que aconteceu? Agora que o rato tá voando, né? É um morcego agora. Hoje é um morcego. Gente, peste sempre existiu, tá? Mas aí o que aconteceu? Pensa bem. Esses ratos contaminados vão para os navios. Esses navios chegam na Europa, que nunca viu essa doença. Era muito comum essas doenças acontecerem em cidades portuárias, mas como ela não tinha um alto grau de infecção, ela não passa para o outro. Certo? Então ficava por ali. Aí o povo, todo mundo se escondia nas casas, deixava a peste passar e depois todo mundo saía. Naquela época eles eram mais inteligentes que nós não ficamos em casa. Bem mais inteligentes, as pessoas não saíam. Né? Por quê? Lugar onde era pestilento, ninguém ia. Só que na Europa, essa peste vai ser um problema grave. Sabe as cidades? Não tinha saneamento básico. O que é saneamento básico? Água, esgoto, essas coisas. Pessoal, o povo bebia água que vinha do córrego, que não vinha infectado por tudo quanto é coisa. Né? Sabe o que eles bebiam muito para poder hidratar? Cerveja. Sério. Tá? Dava cerveja para criança. Porque a cerveja era fervida. E acabava que ela não infectava. Além de ser fervida, ela tinha álcool. Então, geralmente, as pessoas vinham com a água do córrego. Ninguém conhecia micro-organismos, bactérias, vírus, essas coisas. Ninguém sabia que essa merda existia. Então, eu falava que era pestilência. Né? Então, você pegava a água contaminada e trazer. Aí, o que acontecia? As cidades da Europa, era tudo, as ruas eram curtinhas, não é igual essas ruas largas, onde passa o vento, né? Onde passa carro. Lá não tinha carro, era carroça. Então, os cavalos que andavam na cidade, cagavam na cidade inteira. Então, tá. Não tinha banheiro nas casas, você cagava em pinico. Geralmente, o que você fazia com o seu servicinho, que você fazia lá, o xixizinho e tudo? Jogava na rua. E aí, você imagina aquilo no meio do barro. Será que dava rato? Gente, rato na Europa era mato. Era muito rato nas casas. E aí o que acontece? A pestilência ela vai varrer a Europa. Tá? Nos castelos também era assim. Então era muito nojeiro, o povo não entendia. E aí a pulga do rato vai passar de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Né? E essa pulga picava as pessoas, que dava a peste bubônica. Fala bulbo, que eram uns pústulas de sangue desse tamanho, que não tinha cura na época. A pessoa que pegava, ela morria. E aquilo arrebentava, pegava mais nos ratos, pegava também mais bicho, que passava para o outro, passava para o outro, passava para o outro. E a Europa vai morrer quase todo mundo da Europa. Beleza. Quando há essa morte, né? Quando há essa morte, o que vai acontecer? Outro probleminha grave. Começa a diminuir pessoas nos feudos. Então o senhor feudal vai fazer o quê? Ele aumenta o preço, né? Ele vai aumentar a quantidade que ele vai pegar dos caras,
Você entendeu? Então você tinha que produzir mais para pagar mais imposto. Então ele explorava mais. Com essa exploração começou a ter fome na Europa, muita fome, né? Que mata também um monte de gente. Além de tudo, as terras da Europa estavam com pouca produtividade, a produção era mínima, mínima. E aí o que vai rolar? O que vai rolar? O povo revolta e começa a matar os senhores feudais, começa a atacar as fazendas e o bicho começa a pegar. Esse fator também vai ser outro fator predominante. Outro fator, os reis da França e da Inglaterra resolvem brigar e vai fazer uma guerra durante cento e tantos anos, lógico, com pausa e tudo. E essa guerra vai também consumir um monte de gente que detona a economia. Então o sistema feudal ele vai por água abaixo por causa disso. E aí vem algo que a gente vai falar na próxima aula, que eu vou explicar para vocês, tá? Que vai mudar o quê? As mentes, que é o renascimento. Então nós vimos que como que o sistema feudal fez água, faliu. Ele faliu porque ele não mais dava conta economicamente, socialmente, culturalmente de manter aquilo lá. Por quê? A burguesia estava mostrando uma nova forma de manter isso. E aquele mundo antigo já não existia mais. Já estava passando para um novo mundo. Que era o quê? No qual vai aparecer um indivíduo, que eu até fiz a aula, que se chama rei. Aí vai surgir os estados absolutistas. Próxima aula eu vou trabalhar com vocês. Renascimento e os estados absolutistas. Copiou? E o sistema novo de economia, que é o capitalista, que vai ser o mercantilismo, o capitalismo primitivo. Copiou aí, galera? Eu vou parar a aula agora que eu tenho que começar do segundo. Alguma dúvida, meninos? Tem uma série do Castanhari que lançou recentemente agora na Netflix, que é muito, muito boa. Muito boa. Sobre... Eu já assisti tudo, inclusive. Ela explica sobre a peste bubônica. Isso. E sobre as guerras que teve. É muito interessante. Assista lá, que lá ajuda muito. O que eu quero que vocês prestem atenção é como que, quando você vai assistir a série, como que esse mundo antigo feudal foi substituído por esse mundo que a burguesia quer. Tá? E a gente vai começar a entender isso. O importante dessa fase é essa transição do feudalismo para o capitalismo. Então, quando vocês pegarem, vocês vão ver os motivos, tá bom? Beleza, meninos? Eu vou ter que parar agora, que eu tenho que dar aula pro segundo. Oi? Pessoal, só deixa o nome de vocês aqui, porque eu caí, a internet aqui deu uma falhada, eu saí, aí apago o nome de vocês. Antes de vocês saírem da sala, só deixa o nome aqui rapidão para mim, turno sério, para eu fazer o relatório aqui da aula. Ah, tá aqui, ó. Professor, isso no chat? Isso. Deixa no chat. Pode ser no chat aí, pessoal. Pessoal, eu quero ver com vocês. Tirando essa imagem horrorosa que eu vou consertar na próxima, o que vocês acharam? Dá para ter aula assim? Dá. É De- melhor do que as outras. É mais interativo. Tá tranquilo? Eu posso continuar? Uhum. Eu vou estar, então, essas aulas vão estar sendo gravadas, eu vou estar disponibilizando lá para os meninos que não podem assistir. E vocês têm como assistir essa aula 2 vezes ao dia. Vocês têm como assistir de manhã e na parte da tarde. Tá? Se você quiser assistir na parte da tarde, dá 2 às 3. Aí você manda, a pessoa manda o link da aula, eu posso mandar para vocês. Aí o que vai acontecer? Se você não puder assistir, você pega a gravação, tá? Mas qualquer coisa pode estar perguntando. Eu vou estar tentando dar mais aulas assim, tá? Para vocês. Ô, professor, Sim. se o senhor puder tirar uma foto da lousa e mandar no grupo, a gente agradece. Tá bom. Eu vou mandar aqui, só que eu tenho que parar mesmo com vocês, que eu tenho que dar aula pro segundo, tá? E aí a gente vai... na próxima aula a gente tira mais dúvidas, tá bom? Vou tirar uma foto e mando para vocês lá nos grupos. Todos já deixaram o nome aqui no chat já? Pessoal, como é que...
Eu vou estar fazendo o relatório da presença aqui para o Mauro, tá encaminhando para ele, tá? Obrigadão, viu, meninos? Até mais. Você vai usar o mesmo link? Você vai usar Não. o mesmo link do Zoom? É novo link agora. Tô com medo até certo. de estar Eu entrando lá. vou ficar por último, porque aí eu salvo o chat, tá? Tá ok, vou deixar aí então. Eu já tô indo pro segundo, pessoal. Você quer ajuda no segundo também, para ir fazendo para você? Mas, se tiver tempo, eu acho bom demais. Vou te mandar o link. Enquanto você arruma aí, eu vou ver com eles lá. Tá certo, então. Pode ir, eu vou fechando aqui e entro lá, já já. Tá ok.